Vamos dar início a mais um estudo bíblico, Escola Dominical, nesta manhã. Desde já, queremos convidar o Espírito Santo que esteja conosco, que venha nos dar sabedoria, entendimento e conhecimento. Espírito Santo de Deus, se faça presente no meio desse estudo, possa abençoar essas pessoas que estarão no Pai Santo, refletindo sobre esta palavra, Jesus. Que o Senhor venha dar um novo entendimento, meu Pai, venha dar sabedoria aos teus servos. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia possa nos alcançar dia após dia, Jesus. Somos gratos ao Senhor porque Tu és fiel, Tu és santo, Tu és poderoso e operando o Senhor quem impedirá. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia nunca venha faltar sobre nossas vidas. Te glorificamos, te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, salve amada igreja com a paz do Senhor. Hoje o nosso estudo é sobre frutos do Espírito. Fruto do Espírito, na verdade, não é? O fruto do Espírito. Abra vossas Bíblias, livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Amém? O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Então, por isso que nós sempre falamos que, uma vez que nós somos novas criaturas, tem que dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós temos que ser transformados e moldados pelo caráter de Cristo, pelas virtudes de Cristo. Então, quando nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito, lembra só o seguinte: Paulo, quando ele fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito, mas antes disso ele fala sobre o fruto da carne. O fruto da carne é a nossa velha natureza pecaminosa. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que andar segundo a vontade do Espírito Santo. E aí tem que ser gerado, tem que ser conforme o fruto do Espírito, que deve partir a estar conosco a partir de quando nós buscamos ao Senhor. O que é o fruto do Espírito? Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então Paulo ele traz essa questão, né? Lembrando que Paulo estava pregando que ele convivia, o que ele via naquela cidade. E ao ver o que acontecia naquela cidade, ele vem a repreender. E ao repreender, ele também traz a outra parte. Paulo não só exortava, também como ensinava as pessoas. Paulo não apontava somente o erro que as pessoas estavam praticando, ele trazia a solução. E aí ele traz a solução segundo o Espírito Santo. Vocês estão vivendo o fruto da carne, mas se vós quiserem, poderão viver segundo o fruto do Espírito Santo, que eu e você necessitamos dia por dia. O apóstolo Paulo falou sobre os perigos da obra da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas, decorrente da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz a exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Lembrando que essa liberdade, o próprio Paulo nos orienta e nos fala, através do Espírito Santo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está falando o seguinte: como servo do Senhor, nós temos uma série de escolhas que nós devemos fazer. Aos nossos olhos podem parecer boas, mas aí pode desagradar a Deus. Então ele está falando sobre essa questão. O pecado não de certa forma é prazeroso, mas todo pecado gera sua consequência. E as consequências que são elas. Ele fornece uma contraposição com as exceções impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada a Deus. É através do Espírito Santo que nós somos moldados, é através do Espírito Santo que aquilo que em mim não agrada a Deus passa a ser
transformado, passa a haver uma santificação e aí eu passo a agradar a Deus. E isso vem através do fruto do Espírito, a qual eu e você devemos buscar todos os dias, termos o fruto do Espírito. O resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete um novo nascimento, a vida no Espírito. Sempre nós falamos aqui, tanto eu como a pastora Débora, a pastora Conceição, que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E ao nascer de novo, tem que ser gerado em nós esses frutos, novas qualidades, o caráter ser moldado, ser transformado. E infelizmente muitas pessoas estão se chegando à casa do Senhor, estão aceitando a Cristo, mas continuam com a velha natureza. Porque não se permite deixar que o Espírito Santo venha transformar, venha fazer com que a obra seja por completo. E o Espírito Santo, irmãos, ele não é invasor, ele não obriga ninguém a seguir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas é necessário eu e você abrirmos nosso coração todos os dias. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons espirituais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas, que deve ser utilizado a serviço da Igreja de Cristo. O fruto do Espírito é o conjunto de capacitação que todos os redimidos recebem. Todos os redimidos recebem. Porque fruto do Espírito e não frutos do Espírito. É interessante notar que o apóstolo fala dessas capacitações e ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Muitas especulações foram feitas na tentativa de explicar por que disto. A melhor de todas elas defende que isso aconteceu porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. E significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que o produz em nós. E assim o faz de modo que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam um fruto. Pensa em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes citadas. Essa não foi a única vez que o apóstolo utilizou uma metáfora realizada à produção agrícola para se referir à conduta esperada dos verdadeiros cristãos. Abram vossas Bíblias, Romanos 6, 22. Romanos 6, 22, que nos diz assim: contudo agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Efésios 5:9, livro de Efésios 5:9. Nos diz assim: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Filipenses 1:11. Livro de Filipenses 1:11. Nos diz assim: plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Encontramos também outras passagens bíblicas o mesmo princípio. Um exemplo disso é a pregação de João Batista, que enfatiza o arrependimento verdadeiro, produz fruto invisível de mudança e comportamento. Mateus 3:8. Mateus 3:8. Diz assim: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Outra passagem, Lucas 3:8. Lucas 3:8. Produzi então frutos que demonstrem o arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é vosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. A descrição do fruto do Espírito. Imediatamente após descrever as obras da carne, o apóstolo descreveu o fruto do Espírito. O apóstolo apresentou as seguintes relações representativas como sendo o fruto do Espírito. A primeira, amor. O amor é a base de todas as outras virtudes. 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Livro de 1 Coríntios 13. Glória a Deus, aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Amém? O amor que vem de Deus. E agora passo a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os ministérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chega o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Efésios 5:2. Efésios 5:2. Nos diz assim: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e entregou por nós
a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Amém? Nos diz assim: acima de tudo, no entanto, revestirmos do amor, que é o elo da perfeição. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Gálatas 5, verso 6. Gálatas 5, verso 6 e verso 13. Amém? Nos diz assim no verso 6: porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Agora o 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. O apóstolo João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus. Epístola de João, 1 João 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Três 14. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João, primeira vez de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, 1 Pedro 4,8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Antes de tudo, exercei profundamente o amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. João 13, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor um com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Nesses tempos tão difíceis, ao qual o mundo está no meio dessa epidemia, nós vemos que, sinceramente, o quanto que o amor nos faltava. Quantas pessoas voltaram a ter amor ao próximo, sem buscar seus próprios interesses, sem ser egoísta. Quantas pessoas voltaram a praticar o que é o amor? O amor que não julga, o amor que não cobra, o amor que não espera nada em troca. Quantas pessoas estão voltando a isso? Quantas pessoas passaram a entender que o maior amor Deus tem por nós? Nós éramos pecadores,
E Ele deu seu único Filho unigênito para que eu e você pudéssemos um dia ser salvos. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo infiéis ao Senhor muitas das vezes. Como nós acabamos de ler, é necessário nós exercermos amor não por palavras. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão se eu não tenho orado por ele, meu irmão. Não adianta eu dizer por palavras que amo a pessoa e não trato essa pessoa como um amor devido. Não adianta a gente só falar. Irmão, aquela história que o mundo tem, é um ditado, quem tem boca fala o que quer. Mas como cristão a gente não pode viver, porque a palavra de Deus fala que tudo que nós falamos, ela pode gerar bênção, como pode gerar maldição. E ao falarmos que nós amamos, se a gente não está exercendo, a gente é hipócrita, é mentiroso. Então é necessário a gente viver sobre isso, de passar a compreender as pessoas, entender as pessoas. Mas o problema é que cada um fica no seu canto, cada um quer ser aceito, quer ser compreendido, mas de contrapartida, essa pessoa não quer compreender as outras pessoas. Ela se fecha, essa pessoa não deixa que ninguém ajude. E aí é impossível Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Se eu e você não quisermos a mudança, não tem como Deus operar. Deus só vai operar na medida que eu e você deixamos Ele trabalhar. Que nós possamos exercer e ter o fruto, e que é um dom também, o dom do amor, que é o do maior entre todos, que qual nós lemos, que a gente venha ter um amor sincero e verdadeiro que vem de Cristo. O segundo fruto, alegria. Alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é a alegria superficial, nem mesmo significa ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro descreve dizendo que é inefável e gloriosa. 1 Pedro 1:8. (1:8). 1 Pedro 1:8. Que nos diz assim. Aleluias. Pois mesmo sem ter o visto, vos ameis, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, creis em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nós nos alegramos diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aleluias. 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 Romanos 8:28. Nos diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Ao meditar sobre essas passagens, ter alegria, irmãos, não é estar livre de problemas, aflições, angústia, tristeza, decepções. Não é. Ter alegria é ter a certeza que um dia, se nós continuarmos fiéis ao Senhor, seremos salvos. Essa alegria o mundo não pode nos tirar. Mas as lutas têm a capacidade, se nós deixarmos ela, de sufocar a alegria que nós temos em servir a Deus, em glorificarmos a Deus. Quando passamos a buscar muito o Senhor, nós sentimos essa alegria constante, porque a gente se lança aos pés do Senhor. Quanto mais buscamos, mais alegria temos de ler a palavra, de orar, de buscar, jejuar. Mas de contrapartida vem toda uma fúria que o inimigo produz contra nossas vidas, que muitas das vezes vai nos trazer tristezas, decepções, angústias, questionamentos. Senhor, por que eu estou te buscando e tudo isso está acontecendo? Mas quando nós temos a certeza e a convicção que tudo coopera para o bem do justo, do servo do Senhor, essa alegria, ela transborda em nossos corações.
de que tudo que a gente está passando é passageiro e que Deus tem coisas maiores a fazer em nossas vidas. Amém? Paz. No livro de Salmos, aprendemos que aqueles que amam a lei de Deus possuem grande paz. Salmo 119, 165. Livro de Salmos, 119, 165. Glória a Deus, aleluia. Nos diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 29, 11. Livro de Salmo 29, 11. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. 29, 11. Diz assim: o Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Obrigado, Senhor. Aleluias. Salmo 37, 11. Salmo 37, 11. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Glória a Deus, aleluias. Salmo 85, 8. Salmo 85, 8. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retorne à insensatez. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja exaltado o teu santo nome. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la, para que os outros também tenham. Mateus 5, 9. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Aleluia, glorificado e exaltado o teu santo nome, Jesus. Obrigado por essa paz que o mundo tenta nos tirar, mas que o Senhor todos os dias tem multiplicado em nossas vidas. Longanimidade. Longanimidade é a paciência. É a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns na obra da carne. A paciência como fruto do Espírito é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Essas certezas não nos deixam cair em desespero. 2 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Agora o verso 8, 2 Timóteo 4, 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Hebreus
6:12. Hebreus 6:12. Aleluia. Glória a Deus. Nos diz assim: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imitai aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Benignidade. Sabemos que nosso Senhor Deus manifesta a benignidade. Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Glória a Deus. Ou, porventura, desprezais a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te produz ao arrependimento. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Considera, portanto, a bondade, a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneceis firmes na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Salmo 136, 1. Salmo 136, 1. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Glorificado e exaltado pelo santo nome. Aleluia, glória a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. No ministério do Senhor Jesus, narrado nos Evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por Ele para com os pescadores. Marcos 10, livro de Marcos 10, do verso 13 ao 16. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhe impusesse a mão. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não vos impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida abençoou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Diretamente resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Mateus 5, do verso 43 ao 48. Mateus 5, aleluias. Mateus 5, do 43 ao 48. Aleluias. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu, pois que ele faz radiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis os publicanos igualmente assim? E se os saudardes, somente os vossos irmãos, que fazeis de notável, não agem os gentios também desta maneira? Sendo assim, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Bondade. A bondade pode ser produzida com a generosidade
presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, parece traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. Analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo. Gálatas 4,16. Aleluia, Senhor, glorificado e exaltado é teu santo nome. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus. Te amo. Gálatas 4,16. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Mas para com o próprio Evangelho. Gálatas 1, do verso 6 ao 9. Gálatas 1, do verso 6 ao 9. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daqueles que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Assim, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Mansidão. Mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Mateus 11, 29. Mateus 11, aleluia. Mateus 11, 29. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas. 2 Coríntios 10, 1. Livro de 2 Coríntios. Aleluia. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face sou humilde, entretanto, quando ausente sou ousado no falar. Domínio próprio. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma, exercendo domínio próprio, submetendo todas as nossas vontades à obediência a Cristo. A importância do fruto do Espírito. É evidente o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diante da depravação da natureza humana, sabemos que será impossível o homem exercer tais virtudes, e por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-la. Portanto,
demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e domínio do Espírito Santo. Em sua exposição sobre o fruto do Espírito, Paulo continua dizendo: contra tais coisas não existe lei, Gálatas 5:23. Com isso, ele quer dizer que não há qualquer restrição a esse modo de vida santo caracterizado pelo fruto do Espírito Santo. Além disso, é vivendo assim que desfrutamos a verdadeira liberdade em Cristo. Paulo também deixou claro que a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossas vidas é através da nossa união com Cristo. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. Assim, o apóstolo nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Portanto, nossa carne e nossos desejos provenientes dela, que nos escravizam, foram crucificados com Cristo. O golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisamos para vivermos em verdade e novidade de vida, de uma forma que o agrada. O fruto do Espírito na vida cristã. No entanto, cabe a nós agora vivermos na prática o que somos em princípio. Se nossa carne foi crucificada com Cristo, então agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é a fonte de nossas vidas, se é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso o apóstolo escreve: se viverdes pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível à nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de modificar as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olhamos para a nossa própria vida e não enxergamos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Amém, irmãos? Estudo maravilhoso, né? Que possamos, conforme esse estudo, buscarmos o fruto do Espírito. Que possamos ser transformados, regenerados pela palavra do Senhor. Que possamos aprender do Senhor cada vez mais e buscarmos cada vez mais nos santificarmos. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse estudo, obrigado pela tua presença, obrigado, meu Pai amado, porque tu és fiel, tu és santo, tu és maravilhoso. Nesta manhã eu quero te apresentar a vida dos teus servos, Jesus. Todos aqueles, meu Pai amado, Pai Santo, que se permitiram, Jesus, nesse domingo, pela manhã, Jesus, parte do seu tempo para ouvir a tua palavra, Jesus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, conhecimento, venha dar saúde. Que o Senhor possa abençoar este lar, Jesus, que abriu as portas do teu evangelho. Que o Senhor possa recompensar teus servos, Jesus. Que o Senhor a cada dia venha nos dar sabedoria e possa nos capacitar. Vista a pastora Débora, dando entendimento, sabedoria, conhecimento, abençoando ela, no lar dela, a família dela, dê saúde a tua serva. Vista a pastora Conceição, use, consagra, abençoe cada vez mais. Vista todos os membros dessa igreja, Jesus. Que o Senhor possa guardar, proteger, abençoar cada vez mais. Jesus, somos dependentes do Senhor, Jesus. Jesus, sem ti nada somos, Jesus. Obrigado pela tua presença mais uma vez, Jesus. Eu te glorifico, te bendigo e te exalto, porque tu és fiel, tu és santo, tu és justo. Obrigado, Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos sempre somos e. Amém. Obrigado a todos.